De volta aqui com Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente ter aquele momento de entrevista aqui no nosso estúdio. Nos últimos anos, os transtornos mentais eles acabaram ganhando uma grande visibilidade. Consequentemente, também as forças acabaram ali se voltando para ajudar quem sofre com esses transtornos mentais. Porém, os familiares desses pacientes, eles também sofrem bastante e estão com sua saúde mental totalmente afetada, mas pouco se fala disso. Então, para a gente conversar um pouquinho agora sobre a importância de também se voltar um olhar para as famílias, eu vou conversar com o Luan Gama Vanderlei Leite, ele que é neuropsicólogo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Nos últimos anos, principalmente ali após a pandemia, a gente realmente viu que os transtornos mentais, eles acabaram, ganhando uma maior visibilidade. E isso, é claro, ajudou bastante nos tratamentos. Porém, quando a gente fala de transtorno mental, não é apenas o paciente que sofre, né, Luan? Pois é, Mara. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite para estar conversando sobre esse assunto que é tão importante e muitas vezes não é, ou na maioria das vezes não é pontuado nas reuniões que são específicas para direcionar a política antimanicomial, tanto no Estado como no Brasil. Então, assim, falar sobre essa questão é primeiro entender a parte da saúde mental. Como você falou, de fato está havendo não posso falar uma epidemia de transtornos mentais, mas os índices de ansiedade, de transtornos mentais leves aumentaram muito e de transtornos mentais graves, como psicoses, como bipolaridade alta, como questão de esquizofrenia, também aumentaram demais. Então, a parte principal é entender como é feito o processo técnico do tratamento desses transtornos. Então, o diagnóstico já é complicado, né? A psiquiatria nem a psicologia possui exames que possa diagnosticar, de fato, uma pessoa com esquizofrenia, com qualquer outro tipo de transtorno. Então, o diagnóstico leva um certo tempo, às vezes é mais fácil, às vezes não. Depois do diagnóstico, existe a parte do tratamento medicamentoso, que é essencial nos casos de transtornos mentais graves, são esses que eu estou pontuando. E esse tratamento medicamentoso também é um processo, né? Nenhum medicamento vai fazer efeito do dia para a noite. Sim. Então, o psiquiatra vai ter que faz todo um trabalho de ajuste das medicações, de ajuste na dosagem. Aí a gente entra em outro aspecto, que é a adesão do paciente a esse tratamento. Aceitar que possui esse transtorno e, de fato, aderir ao tratamento medicamentoso, que às vezes são medicamentos que, infelizmente, possuem efeitos colaterais terríveis e eles acabam abandonando. Ou então, quando eles têm uma certa melhora do quadro, eles acham que já está bom e acabam também abandonando. E aí a gente vai ver, de novo, um ciclo de surto psicótico grave. E aí entra a questão das famílias, que não tem conhecimento, não tem técnicas, não possui, não é obrigada a possuir formas de manejo desse paciente, então acaba que a família fica completamente destruída. E a gente tem atendido essas famílias, eu tenho presenciado de perto o atendimento dessas famílias. Elas não têm condições financeiras, por exemplo, para arcar com tratamentos caros ou tratamentos com suporte multiprofissional. Elas ficam em condições sociais completamente vulneráveis, elas ficam com condições psicológicas também vulneráveis, muitas com depressão, muitas utilizando medicamento para depressão por causa que tem que cuidar de um ente querido que tem um transtorno mental grave. Então, esse é o primeiro ponto da discussão para que a gente entre e entenda a política antimanicomial, né, que é já um outro passo, né, que precisa vir, de fato, como algo prioritário do Estado. E aí eu não estou falando de governo, eu estou falando do Estado como um todo. E aí essa questão das políticas
antimanicomiais e políticas de saúde mental, de fato. É o que hoje está em alta e está gerando muitas discórdias, muitos conflitos, muitos embates e debates de como implantar e de como acessar os recursos necessários para a implantação eficaz dessas políticas. Falando sobre essa expressão, né, política antimanicomial, inclusive esse assunto, como você bem falou, né, também está bastante em alta, está sendo alvo de muitas discussões. Para quem está nos assistindo, para que possa entender, do que se trata a política manicomial? Qual que é o objetivo, né, assim, do Estado como um todo, quando se trata desse assunto? Perfeito. A política manicomial foi uma lei estabelecida em 2001 e, na verdade, ela só, vamos dizer, entrou em vigor através de portarias, até no estado de Alagoas também, tá? Um pouco mais recente, em 2017, se eu não me engano. A política antimanicomial é centrada no atendimento dessas pessoas com transtornos mentais e não só falando de transtornos mentais graves, mas todos os transtornos mentais, de forma que ela não tenha que ser reclusa, ela não tenha que ficar dentro de um hospital psiquiátrico. Então, o principal foco da política antimanicomial é acabar, de fato, com todos os hospitais psiquiátricos, a investir nos CAPs, né, nos Centros de Atenção Psicossocial, para que esse indivíduo ele tenha uma vida que pode ter, né, se aderir ao tratamento e, de fato, tomar as medicações e ter esse suporte. Também um investimento em leitos psiquiátricos dentro de hospitais gerais, que aí já é um ponto de discórdia técnica e até de pesquisas que já foram realizadas. Em 2022 foi realizada uma pesquisa pela Universidade do Ceará, se eu não me engano, que mostrou os pontos frágeis dessas questões, desses leitos em hospitais gerais, porque replica o modelo manicomial. Sim. Ou seja, você vai ter um psiquiatra para 10 pacientes. Essa é a média, 10 leitos tem que ter um psiquiatra. Imagine que chega 2 pacientes em surto psicótico ao mesmo tempo. Bom, o procedimento dentro de um hospital geral é contenção. Contenção física, e aí eu estou falando claramente do paciente ser amarrado na cama, e contenção medicamentosa. Até que os medicamentos façam efeito, ele vai continuar amarrado e aí vai ficar na contenção medicamentosa para poder esse surto passar. Quando esse surto passa, ele vai ser liberado. Só que a grande questão é liberado para onde? Sim. Não tem ainda esse arcabouço todo construído. Então, assim, e ainda tem um outro aspecto que são as residências terapêuticas para as pessoas que, por exemplo, não possuem família, estão em estado de vulnerabilidade, possuem transtornos mentais e precisa de uma internação a longo prazo, tá? Então, estão sendo criadas residências terapêuticas que eu, particularmente, tenho muito receio dessa questão, porque eu fiz parte da implantação de comunidades terapêuticas em 2015, chegamos a 40 comunidades terapêuticas em todo o estado de Alagoas, e eu vejo que é só mudar o nome de comunidade terapêutica para residência terapêutica. E é terceirizar, na verdade, o tratamento dessas pessoas para talvez uma ONG, na maioria do caso, são ONGs, ao invés de ter, de fato, o serviço fornecido pelo Estado e pelo município. Então, essa é uma outra questão que também é um ponto de atenção. E aqui, especificamente no estado de Alagoas, nós temos um movimento de fechar o Hospital Portugal Ramalho. Que hoje é uma grande referência, né, aqui no nosso estado. Exato. A referência em psiquiatria que nós temos está vinculado. E olha, eu não sou do Portugal Ramalho, eu não conheço ninguém que trabalha lá. Eu até mandei uma mensagem para eles dizendo, estou defendendo vocês, mas não sei nem quem vocês são. Mas eu queria ir e fui lá para conhecer.
Portugal Ramalho também necessita de recursos. Também não é fácil eles terem os recursos necessários para poder fazer o tratamento adequado. Não estou dizendo que é perfeito, mas é o único hospital psiquiátrico do Estado, né, público, que nós temos hoje. Sim. E, tecnicamente, é inviável hoje se fechar um único hospital psiquiátrico que nós temos sem ter essa rede fortalecida. Os CAPs precisam, nós temos em torno de 65 CAPs no estado de Alagoas, deveríamos ter 85 a 90 CAPs. Então, primeiro é fortalecer os CAPs, primeiro é resolver as problemáticas, por exemplo, estruturais, que às vezes são casas adaptadas, resolver as questões contratuais dos profissionais que lá trabalham. Tenho muitos colegas psicólogos que trabalham em CAPs, às vezes muito mal remunerado, não tem condições de ter uma capacitação, um treinamento contínuo. E o principal, as famílias não são acolhidas de forma adequada. Então, elas passam também por esse problema. Então, acho que é isso, que é o principal foco. Não ir um de contra ao outro, ou ficar nessa briga de fecho. Se unirem. Exato, fazer de fato essa interlocução com os técnicos que estão na ponta, com as famílias, porque elas sabem o que elas querem e o que elas não querem, elas sabem o que elas estão passando, e principalmente com os gestores para poder alinhar essa questão e focar de fato, na base, que são os centros de atenção psicossocial, que precisam de mais atenção, por incrível que pareça. E é isso. Então, a gente fica nesse debate que muitas vezes vai para o campo do papel, do que está escrito lá. Então, parece que estamos atirando para todos os lados. Sabe? Agora a gente quer CAPs funcionando 24 horas, com profissionais de ponta, quer leitos psiquiátricos em hospitais gerais, que, já falei, tecnicamente e através dos estudos mostra que não é viável, quer fechar o Portugal Ramalho, quer trazer mais residências terapêuticas, que é um ponto preocupante da parte da gestão pública que eu estou falando. Então, assim, está sendo atirado para todo que é lado, sem ter um foco. E isso é o grande problema hoje da saúde mental, e as famílias estão aí, sofrendo e assistindo. Bem, que venham, então, logo, né, as soluções para esses problemas. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Mara. Uma verdadeira aula, né, que a gente teve hoje aqui. Muito obrigada. Tá? Muito obrigado. Desculpa pelo tempo, mas o assunto realmente não se esgota agora. Muito obrigada, Bom tá? dia. Vamos então em busca de soluções. A gente torce por isso.